Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia. 2 Samuel, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Essa leitura vai ser um pouco longa, porque eu quero que você entenda o contexto dessa história. 2 Samuel, capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 em diante. Amém? Fez o silêncio aí, eu acho que não amém, né? Abra aí no seu telefone, não sei se eu vou colocar aqui também no telão. Diz assim a palavra de Deus. Se você não achou, presta bem atenção nessa história. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare comida diante de mim para que eu coma da sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela ofereceu os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, falem com o rei, e ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e disse: põe essa mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestiu uma túnica talá de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talá de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu mandando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada, ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós te pedimos, fala conosco nessa noite. Mexe no nosso coração, mexe nas nossas estruturas. Que o Senhor tenha total liberdade para fazer segundo o teu querer e a tua vontade. Estejamos prontos para que o Senhor
possa nos tocar, no nome de Jesus. Amém. Esses dias, não lembro se, acho que ontem mesmo, eu estava vendo um vídeo no YouTube de algum pregador, e ele estava falando assim, tem alguns versículos da Bíblia que às vezes a gente queria tirar de lá por algum motivo, né? Se a gente pudesse, a gente removia alguns textos da Bíblia, porque, esse aqui é difícil demais de fazer, esse mandamento aqui é muito pesado, isso aqui eu queria que não fosse bem desse jeito, que fosse de um jeito melhor. E aí na hora eu fiquei pensando assim, eu não me recordo de agora de nenhum texto que eu pense que eu queria tirar da Bíblia, até eu ler esse texto. Eu queria de fato que esse texto não existisse na Bíblia. Eu queria não precisar ler esse texto para você nessa noite. Eu queria que você nunca tivesse que ler ou ouvir falar de uma história como essa. Mas infelizmente, diferente do que as pessoas lá fora contam, esse livro, ao qual nós chamamos de Bíblia Sagrada, não é um conto de fadas. Não é uma história bonita e cheia de magia. Não é uma história que a gente pode se agradar sempre que escuta. Infelizmente, a Bíblia contém histórias como essa que a gente acabou de ler. Mas sabe o que é interessante? Tudo isso que aconteceu no meio de uma família de um homem chamado Davi. Quem já ouviu falar de Davi? Levanta a mão. Davi, o rei, primeiro pastor de ovelhas, depois foi consagrado rei por Samuel, sofreu nas mãos de Saul, passou anos fugindo com medo de ser morto e finalmente ele foi coroado como rei. E a Bíblia vai falar sobre esse homem que escreveu boa parte dos salmos, vai chamar esse homem de o homem segundo o coração de Deus. E aí você pode imaginar que o homem segundo o coração de Deus é também um homem perfeito. O homem segundo o coração de Deus é um cara que não falha, é um cara que cumpre todos os mandamentos, é um cara que sempre acerta o alvo. Mas a Bíblia mostra que o homem segundo o coração de Deus talvez também fosse um dos piores homens. Se a gente fosse olhar de maneira superficial sobre a vida de Davi, a gente encontraria um homem adúltero, um homem negligente, um homem que aprovou assassinatos, e a gente também veria um homem que ignorou um abuso e um estupro. Porque foi isso que aconteceu dentro da família de Davi. Naquela época onde ainda era comum os homens terem várias mulheres, mesmo que isso não agradasse o coração de Deus, Davi se deitou com uma mulher chamada, me fugiu o nome dela agora, a mãe de Salomão, Batseba. Teve um filho, e esse filho veio a falecer, e depois de um tempo ele resolveu se casar com essa mulher, e assim como se casou com ela, se casou com algumas outras. E num desses casamentos ele teve 2 filhos, um filho chamado Absalão, e com essa mesma mulher, uma filha chamada Tamar. Em um outro casamento, Davi tem um filho chamado Aminon. Então, Tamar e Absalão eram filhos por parte de Davi de Aminon. Mas como a palavra nos mostrou, Aminon um certo dia se apaixonou pela sua irmã e forçou ela a fazer coisas com ele que ela não queria. E eu sei que falar sobre isso é uma coisa muito delicada. Eu sei que falar sobre uma questão como essa é muito doloroso. E sabe por quê? Porque quando eu estava preparando essa palavra, eu fui atrás de alguns dados. E infelizmente, de mais de 370 mil casos que foram denunciados de violência e de questões sexuais e também não sexuais, 25% dessas denúncias, quase 96 mil casos, são de crianças e de adolescentes. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, e é muito triste ter que dizer isso, mas se você já passou por algo como eu estou relatando, você não está sozinho. Infelizmente, isso é mais comum
do que a gente queria que fosse. Desde que começou a ser contabilizado através de um número de descarte que você pode fazer caso você veja um caso como esse ou esteja passando por uma situação como essa. De 2011 até 2019, esse número relatou entre jovens, entre crianças e adolescentes que sofreram essa prática, mais de 200 mil denúncias. Então, assim como a Bíblia relata a história de Tamar, eu quero te dizer que existem outras como Tamar. Existem outros como Tamar. E eu quero te levar a refletir 3 perguntas sobre essa situação. E eu não quero ser muito longo no que eu vou te falar, mas eu quero te falar sobre 3 perguntas que são comuns a pessoas que passaram o que Tamar passou. E a primeira delas, talvez a que mais aflige a mente de alguém que passou por essa situação, é o seguinte: aonde estava Deus? Aonde estava Deus quando alguém violou a minha pureza? Aonde estava Deus quando alguém começou a ser violento comigo dentro da minha casa? Aonde estava Deus quando eu ouvi palavras duras de pessoas que deveriam me amar? Aonde estava Deus quando me disseram que eu era inútil, que eu não prestava? Aonde estava Deus quando eu fui agredido? Aonde estava Deus durante toda essa situação? E eu quero te responder com um versículo. Mateus capítulo 28, versículo 20. Você anota para você ler depois, eu quero ler. Diz assim: ensinando-os. Essa é uma das últimas falas de Jesus, tá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a você. E o final do versículo diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias. Eu quero que você diga assim bem forte comigo: todos. Esse foi bem fraquinho, acho que você deve ter jantado antes de vir para cá, então eu vou te dar mais uma chance. Fala assim: todos. Vocês gostam de gritar, eu sei que está com a máscara aí que ficou, então você vai ter que fazer mais um esforço. Fala assim: todos. A última chance para o pessoal lá do outro lado poder escutar a gente, tá? Diga todos. Vou aceitar. Esse versículo nos diz, Cristo está nos dizendo que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então todos os dias são todos, correto? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia, ano bissexto, ano com pandemia, ano sem pandemia. Todos os dias Cristo disse que estaria conosco. E eu quero que você saiba que enquanto você ouvia essas palavras, enquanto você sofria essas agressões, Cristo estava lá. Enquanto as pessoas faziam, enquanto Tamar estava sofrendo aquilo nas mãos do seu irmão, Deus estava lá. A Bíblia diz que não há nada que escape aos olhos de Deus. Deus estava lá. E Ele chorava junto com você. E Ele sofria junto com você. Deus não te abandonou. Você acabou de cantar isso aqui agora. Deus estava com você. E outra pergunta que eu quero te ajudar a responder é uma também muito comum: a culpa é minha? Essa é uma pergunta muito comum para alguém que passa por uma situação como essa. Você
Você acha que na história de Tamar era culpada por aquilo que aconteceu com ela? Você consegue ouvir essa história e dizer assim, realmente, Tamar, olha a roupa que Tamar usava, olha o jeito que ela se comportava, olha as coisas que ela fazia, a culpa era de Tamar. Você consegue dizer isso? Se você conseguir, olha, você vai me surpreender, porque eu olho para essa história e não consigo enxergar culpa em Tamar. E da mesma forma, quero te dizer que a culpa não está sobre a sua vida. Porque a palavra culpa, ela nos remete a uma responsabilidade sobre um ato praticado. Se você for assaltado na rua, de quem é a culpa? Sua ou do assaltante? Hein? Do assaltante. Se alguém é morto por um tiro, por uma bala perdida, a culpa é de quem deu o tiro ou de quem tomou o tiro? Porque culpa está relacionada à responsabilidade. Então o que o Espírito Santo está querendo te dizer hoje é que aquilo que você sofreu, a culpa não é sua. As dores as quais te infligiram, colocaram sobre você, com palavras, com toques, com agressões, a culpa não é sua. Ah, mas eu estou sujo por esse pecado. A Bíblia nos fala que pecado, a palavra pecado, uma das suas traduções é errar o alvo. Uma outra tradução se chama transgressão. Mas para que eu transgrida, eu preciso tomar uma decisão de executar aquela coisa. Para que eu possa errar o alvo, eu primeiro preciso tentar atirar. Mas se o ato não foi produzido por mim, tem como o pecado ser meu? Sim ou não? Não. E essa é uma das grandes mentiras que o diabo tenta colocar na sua mente. Por isso que Cristo falou assim, lá em João capítulo 33: falei essas coisas para que essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo vocês passarão, vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. A Bíblia fala que desde o dia que Adão pecou, o mundo jaz no maligno. Não adianta você esperar uma postura diferente de uma natureza pecaminosa do homem. Mas você pode falar assim, tá, mas quem falou isso para mim, quem fez isso comigo, é uma pessoa que é da igreja. É uma pessoa que deveria se comportar como um cristão. O fato de estar nesse lugar não te faz cristão. O fato de você chorar quando o louvor toca não te faz cristão. O fato de você exercer um cargo dentro desse ministério não te faz cristão. O fato de você ter uma camisa de TJ não te faz cristão. O fato de você ter uma Bíblia debaixo do braço não te faz cristão. Porque o que a Bíblia chama de cristão são aqueles que são semelhantes a Cristo. E eu te digo, infelizmente, essa pessoa que fez isso com você não era cristã. Porque eu não consigo imaginar Cristo falando ou fazendo nenhuma dessas coisas. Se Cristo não faria, o cristão também não deveria fazer. E aí eu quero te responder uma outra pergunta. Antes eu quero ler com você Isaías 53, versículo 4. Só o começo diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías está declarando algo que se cumpriu na cruz. Isaías está te dizendo nessa noite assim: o abuso, a violência, a agressão
as palavras malditas que foram ditas para vocês estavam pregadas com Cristo. Antes mesmo delas acontecerem, Cristo já havia morrido pelas suas dores. Cristo já havia morrido por algo que você ainda nem sabe que você vai passar. Cristo já havia carregado a dor de situações que você nunca imaginou passar. E aí eu te falo, se aquela dor já está na cruz, se Ele já carregou, é porque Ele sabia que nós não teríamos força para carregar. Então Ele também nos ensina. O que eu faço com essa angústia? O que eu faço com tudo isso que eu estou sentindo? Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O peso que há no seu coração, pelos teus traumas, por aquilo que você sofreu, Cristo diz assim: não se afasta de mim, vem. Senhor, mas eu me sinto sujo. Cristo está dizendo assim: vem. Senhor, mas eu me sinto ferido, machucado, sangrando. Cristo está dizendo: vem. Mas será que alguém vai poder me entender? Cristo está dizendo assim: eu te entendo. Será que alguém vai poder fazer alguma coisa? Cristo vai dizer: eu faço. Só que Ele começa a fazer esse processo de dentro para fora. E aí eu quero encerrar te falando duas coisas e lendo mais um texto bíblico com você. Na verdade, 3 coisas. O que fazer numa circunstância como essa? Se você conhece alguém, se você é essa pessoa, procure alguém que possa te ajudar. Procure um adulto. Procure um líder. Procure algum dos pastores. Alguém na sua escola. Alguém dentro da sua casa. E se você ainda não se sentir à vontade com nenhuma delas, existem 2 números ao qual você pode recorrer: Disque 100 e o 180, onde você pode denunciar aquilo que você está passando. Você pode pedir ajuda.